tem culto doméstico aqui, ou culto campal, quando eu anuncio aqui em casa, a primeira pergunta que o povo faz, quem é o pregador? E ninguém me perguntou, nem a irmã Edna, que estava com o script em mãos, ela não perguntou, porque eu disse, Senhor, eu só vou falar o que eu estou falando aqui, se ninguém perguntar. Profeta, porque profeta de casa não tem honra. Aí eu fiquei calada, porque senão o pessoal ia dizer assim, não vou não. A Aurelice vai pregar, vou lá nada. Aí eu fiquei bem caladinha, só em espírito, não disse pra ninguém, só eu e o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Mateus, capítulo 11. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 11. Mateus 11, versículo 12. Versículo 12. Amém? Glória a Deus. Deus maravilhoso, aleluia. Gostaria que todos ficassem de pé, com exceção do Alonso, em reverência à palavra do nosso Senhor Jesus. E diz assim, e desde os dias de João Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Podeis sentar. Glória a Deus. Aleluia. E quem foi João Batista? João Batista ele foi considerado o último profeta a prenunciar a volta do Messias. Ele desempenhou um papel crucial na preparação do ministério de Jesus. Ele foi conhecido como o arauto do Messias, ou seja, o mensageiro do Messias. Lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3, Isaías vai dizer assim, né, ele preveu que surgiria um profeta para anunciar a eminente chegada, ou seja, a ilustre chegada de Jesus de Nazaré, o grandão da Galileia. Aleluia. João Batista, ele pregava sobre o arrependimento, para que as pessoas para receberem a palavra de Jesus. Então, assim, João Batista, a mensagem dele não foi mensagem uma mensagem gostosa para se ouvir. Não era uma mensagem para satisfazer o coração humano, mas a mensagem de João Batista era uma mensagem radical, uma mensagem dura, onde ele passou por isso, né? Teve a própria cabeça em uma bandeja. Mas, assim, João Batista, ele não estava preocupado em agradar os humanos. A preocupação de João Batista era de agradar o Senhor. Era isso que ele queria, era agradar a Deus. Aleluia! E é isso que a gente tem que fazer, né? Ter esse cuidado de não estar pregando para agradar, massagear ego de ninguém, mas para agradar o Senhor. Se a gente for olhar a história de João Batista, a gente vai ver que João Batista, ele pregava no deserto, e ele se alimentava de mel e gafanhotos, meu Deus. E aí ele abria a boca e falava, raça de víbora, arrependei-vos e convertei-vos. Eram palavras duras,
mas ela é uma palavra verdadeira. É uma palavra que faz com que a gente cresça, a gente conheça mais o Senhor. Então, João Batista, ele foi um exemplo para mim e para você. Ele foi um grande homem de Deus. A mensagem de João Batista, ela é linda, ela é perfeita desde o nascimento dele. É linda. Então, aqui, né, essa passagem diz assim, né, e desde o dia de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderaram dele. E vocês não entendem o que significa isso. Ela fica, meu Deus, para entrar no reino dos céus, a gente tem que ser violento. Como assim? Tem que ser agressivo? É no grito que a gente entra lá? Não. Ou seja, o reino dos céus, ele é tomado por esforço. Então, se a gente se esforça, a gente se apodera dele. Não é sentado no braço do lado que nós vamos se apoderar dele. Não, a gente vai seguir apoiar o reino de Deus na zona de conforto. O primeiro passo para a gente se apoderar do reino de Deus é nós termos um desejo no nosso coração de querer se apoderar do reino dele. Se não tiver esse desejo, essa vontade, a gente não conquista. A gente não vai a lugar nenhum. Eu lembro do último culto, no culto de semana passada, que o Roberto Júnior, quem conhece, é o presbítero que faz culto aqui fora. Então ele pedindo para orar pelos missionários, né? Quando ele começou a pedir orar pelos missionários, ele foi queixar a voz dele, as lágrimas começaram a descer. Ele falou que há missionários que eles têm nem orientação, nem pressão durante o dia. Há casos que acontecem, dizem isso, porque eles dizem que a ajuda dos irmãos. Então, o filho dele, tem 20 a 22 anos, largou tudo para ele fazer um treinamento de missionários, chamado de base. Para ali ele está se preparando para ser missionário. Ele já estava bem desenvolvido, mas ainda para se desenvolver mais ainda. E aí, o Lucas, ele lá, ele se alimenta das refeições que os irmãos dão, através da cooperação de irmãos. E passa-se uma vida bem difícil lá. Mas ele ama. O que ele escolheu, ele não escolheu por escolher, mas ele escolheu porque sentiu desejo no coração dele. Ele queria herdar o reino dos céus. Então ele está tomando à força o reino dos céus. A irmã Marilene, ela confundiu no horário. Aí eu não me lembrava também dela. Quando eu me lembrei, eu corri lá dentro e disse, irmã Marilene, o culto é 5 horas. Ela, nossa! Aí, pois tá bom. E aí chegou a tempo. Por quê? Porque ela tem compromisso com a obra de Deus. Há um desejo muito grande no coração dela de fazer a obra do Senhor. Então, quando existe esse desejo no nosso coração, é fácil. Amém. Mas quando não há essa vontade, você fica na zona do comodismo, achando que tudo está bem, mas não está nada bem, né? Quando você lembrar de como você era quando você aceitou Jesus, e como você é agora, você vai ver, meu Deus, ao invés de eu ter avançado, eu estou regredindo. Porque quando eu conheci o Senhor, quando eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor, a minha vida era outra. Eu só queria estar ouvindo louvores, eu só queria estar
amor de Cristo. Eu sentia uma vontade tão grande de estar na igreja, e minha vontade era passar um dia na casa do Senhor. E hoje eu vou aos 5 anos. Tem dia que eu nem vou para a igreja. Né? Tem dia que o Senhor vai para mim, não, porque eu estou pesado, eu trabalhei demais. Hoje não, Senhor, mas amanhã, ou então na próxima semana vai dar certo. Então é isso. Tem que haver em nós um desejo muito grande de querer se apoderar do reino de Deus. O segundo passo é o arrependimento. Quando a gente se arrepende, a gente reconhece os nossos pecados e aí a gente faz o que com ele? A gente odeia, passa a odiar, a gente se afasta dele, a gente vira as costas para ele e a gente vai levar o arrependimento, né? Vai levar uma nova vida. E quando a gente passa a ter uma nova vida, aquela criatura velha, ela é sepultada, a gente não quer mais nem saber dela, né? E aí assim, o terceiro passo é a gente procurar ser humilde. É a humildade. É o terceiro passo. Porque há pessoas que elas não gostam de ser exortadas. Elas não suportam ser exortadas. Lá no livro de 2 Pedro, capítulo 5, diz assim: revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo os exalte. Então, quando a gente reconhece os nossos erros, as nossas falhas, quando alguém vem chamar nossa atenção, quando alguém vem exortar, a gente tem que aceitar. Se não aceitar, a gente só vai se prejudicar. Né? Então, há uma diferença entre o humilde, a pessoa humilde e a pessoa simples. A pessoa simples não é a pessoa que anda toda com roupa simples, né? Chinela havaiana, roupinha rasgada. Ela é uma simplicidade muito grande. Ela mora numa casinha bem paupérrima. E o humilde é aquele que está com o coração aberto. Quando você chega para ele e diz: olha, isso aqui está errado. Estou falando da palavra, isso está errado. A pessoa aceita, ela toma posse e diz: irmão, obrigada. Irmão, obrigado, muito obrigado, porque isso aqui está me ajudando muito. Porque assim, a gente, ela não percebe, mas a gente que está fora, a gente não percebe que o que a gente está fazendo de errado. Muitas vezes a gente não percebe, muitas vezes não percebemos. Mas quem está fora consegue ali ver, né? E quando chega pra gente, fala e mostra que está errado. Se a gente não aceitar, a gente só sofre com isso. A gente só padece. Então, assim, na Bíblia, a gente tem um exemplo lá no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 1, onde estavam lá os discípulos reunidos, e aí um dos discípulos perguntou a Jesus: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? E aí Jesus pegou uma criança, colocou no meio, e aí disse que quem não se converter como aquela criança, fazer como aquela criança faz, não herdará o reino dos céus. Então, uma criança, ela não tem malícia. Uma criança, ela é humilde. Então, nós temos que ser humildes para estar com o coração aberto para receber a palavra. Há muitas pessoas que elas vão para o culto e elas saem revoltadas, saem iradas. Muitas saem iradas porque não gostou da pregação, achou que a pregação era dura, que o pastor, ele falou aquilo, foi para ela, que ele sabia sobre a vida dela. E se revolta, uma grande revolta com o pregador, né? Mas nós temos que abrir nosso coração e ser humilde.
porque Jesus está voltando, né? Jesus está voltando e o que nós queremos é herdar o reino dele, né? Livro de Mateus capítulo 8, um dos discípulos chegou a ele e falou assim, Senhor, deixa-me sepultar o meu pai. E Jesus foi e falou assim para ele. Não, ele falou assim, Senhor, primeiramente, deixa-me sepultar o meu pai. E Jesus falou, segue, deixe que os mortos enterre os mortos, enterre seus mortos. Então, Jesus quis dizer para ele, é agora. É agora que eu quero você na obra. Não é amanhã. Amanhã pode ser tarde. Então, para você ver, né? Jesus queria que aquele discípulo deixasse logo porque ele aparecia alguém para sepultar ele. Mas se ele tinha que o Senhor tinha que tomar o reino dos céus à força, ele não tinha que recuar, não. Ele tinha que primeiramente resolver isso aí, a obra de Deus, fazer a obra de Deus. A primeira coisa que ele tinha que fazer era isso. Aí, com certeza, o Senhor Jesus Cristo abriria as portas e ele conseguiria fazer tudo o que ele gostaria de fazer. Como diz lá no livro de Mateus 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Que coisas são essas que serão acrescentadas? A Bíblia tem 8.000 promessas para mim e para você. Então, o Senhor, quando a gente coloca em primeiro lugar a palavra, a obra do Senhor, o reino dos céus, ele abre as portas do céu e aí ele vai resolvendo tudo para nós. Ele vai dando tudo aquilo que a gente precisa. Está falando isso? Ele vai dando. Ele vai dando e a gente vai, né, vendo. Mas se eu digo, não, eu vou deixar o Senhor depois. Não, hoje dá para buscar hoje dá para igreja, dá para evangelizar, ir ao hospital, a visita nos lares, preto, não vai dar para fazer esse trabalho. A pessoa fica sempre protocolando, né? E a obra de Deus vai ficando de escanteio. Não é isso? Então, é isso. Nós temos que colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar. Em primeiríssimo lugar. Como ele diz aqui, tem que ser tomado a força do reino dos céus. Não um comodismo. A obra do Senhor precisa de mim e de você. A obra do Senhor é carente. Se não for nós que faça a obra do Senhor, quem é que vai fazer? Será que é o marginal que vai fazer? É o mundano, o ímpio que vai fazer? Não, é nós que temos que fazer. Então, é isso. E mais do que nunca, o Senhor está precisando de mim e de você. Porque ele está voltando, gente. Mas ninguém sabe o que está acontecendo com a humanidade, com a igreja do Senhor.
Não, vamos fazer isso, vamos fazer um saculejo, um reboliço e vamos buscar o Senhor Jesus, né? Fazendo algo por Ele. O que é que você tem feito por Ele? Né? Será que eu, falo por mim, será que o que eu estou fazendo por Ele é o suficiente? Não é. Quanto mais a gente faz, mais o Senhor quer da gente. Né? É pouco que a gente faz por Deus. Eu gostaria de fazer mais, mas infelizmente eu não posso. Eu queria poder ter tempo para poder acompanhar várias pessoas pelo telefone, há pessoas aí querendo cometer um suicídio, há pessoas aí com depressão,